Olá, estudantes do nono ano. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa aula de número 24 da matéria de Ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos falar sobre os estudos de Mendel. Vamos começar a contar a história de Mendel, quem foi Gregor Mendel e qual a sua relação e por que ele é chamado de o pai da genética. Então ele tem uma relação muito íntima com a genética. Ele que desenvolveu os primeiros estudos sobre genética que nós utilizamos até hoje. Os transgênicos só foram possíveis graças a esses primeiros estudos de Mendel com a genética. Até os estudos de doenças genéticas, enfim, tudo isso surgiu graças ao Gregor Mendel. E a gente vai ver quais foram os primeiros passos dele ao longo da sua história, da sua caminhada, e quais foram os primeiros passos dos estudos que ele realizou. Os objetivos específicos da nossa aula de hoje: conhecer o trabalho de Gregor Mendel com a genética, identificar a primeira teoria proposta por Mendel com relação à hereditariedade, a primeira teoria. Tem algumas, a gente vai falar somente da primeira hoje, e vamos compreender como Mendel conduzia os seus experimentos. Ele passou anos da vida dele fazendo esses experimentos para compreender um pouquinho o começo da genética e da hereditariedade. Antes da gente começar, eu preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal. Anotem tudo que for diferente, tudo que vocês verem que vocês não conhecem, que é algo novo, porque nós vamos utilizar. Isso é uma base, um início. O histórico dele não precisa se atentar muito, mas quando a gente começar com os estudos da teoria de Mendel, vocês precisam ter bem claros futuramente, porque a gente vai falar muito sobre eles. Tá certo? Vamos começar então? O histórico da genética. Gregor Johann Mendel nasceu no antigo Império Austríaco, onde atualmente encontra-se Wrocław, na República Tcheca, em 1822. 1822, são 200 anos atrás, é um bocado de tempo. E faleceu em 1884, em Brunn, atualmente República Tcheca também. Como era costume, ao entrar para um convento da Ordem dos Agostinianos, em Brunn, em 1843, Mendel acrescentou Gregor ao seu nome. Ordenou-se padre em 1847 e depois estudou Física e Ciências Naturais na Universidade de Viena. Então, um breve contexto. No entanto, dedicou-se principalmente à botânica e à biologia geral, matérias que lecionava no convento onde ele se ordenara. Mendel tornou-se célebre nos experimentos que realizou nos jardins do convento durante 10 anos. Ele passou 10 anos da sua vida realizando experimentos, estudando a reprodução das ervilhas. Por meio de seus estudos, estabeleceu as leis básicas da herança, conhecida por leis de Mendel, que até hoje constitui um dos mais importantes alicerces da genética. Por esses estudos, passou a ser conhecido como o pai da genética. Graças a essas leis de Mendel, que não são simples, não são fáceis de serem entendidas, todas elas, mas enfim, por isso que eu preciso de muita atenção de vocês, ele foi conhecido como o pai da genética, mas passou 10 anos estudando reprodução de ervilhas. Ervilha, essa ervilha você coloca no cachorro quente, no seu X, mistura com arroz. Essa ervilha ele ficou reproduzindo e por 10 anos. Aqui nós temos uma imagem do Mendel, então ele trabalhando com suas ervilhas, numa ilustração e uma fotografia dele. Mendel desvendou os mecanismos fundamentais da hereditariedade de algumas características
da ervilha, de algumas características da ervilha, não são todas. Então, ele estudou algumas características específicas. Por exemplo, a cor, se elas eram rugosas ou eram lisas, enfim, a flor delas, a altura das ervilhas. Então, foram algumas dessas características que ele estudou, com base em cálculos de probabilidade. Matemática ajudando aqui. Seus trabalhos, no entanto, ficaram no esquecimento até mesmo depois da sua morte. Pense, ele passou 10 anos estudando, fazendo seus experimentos. Hoje ele é chamado de pai da genética, mas ele morreu sem que os seus trabalhos tivessem algum reconhecimento. E mesmo assim, ele realizou os seus estudos e hoje nós reconhecemos o quão importante esses estudos foram. Naquela época, não se conhecia o DNA e os genes, e descobertas científicas que ocorreram somente no século seguinte. Um século depois, 100 anos depois, que foram descobertos genes e DNA e que teve relação com esses experimentos de Mendel. Apenas na década de 1950 estabeleceu-se a relação entre hereditariedade e a meiose na produção dos gametas. Lembra o que é meiose? Produção dos gametas. Nós produzimos os espermatozoides e os óvulos através da meiose, divisão das células de uma célula em 4, certo? Verificou-se então que os trabalhos de Mendel se aplicam à herança de diversas características e são explicados pelos genes. Então, os genes, a herança das características é o que define a nossa sociedade hoje. Nós somos a mistura de todos os nossos antepassados. Os genes deles se misturaram, se cruzaram e nós temos as chamadas árvores genealógicas, árvores hereditárias, enfim, os heredogramas que nós vamos trabalhar mais adiante. Vocês podem perceber que os filhos são a mistura dos pais. Então, algumas características dos pais que vão ser apresentadas nos filhos. Mendel estudou o cruzamento entre plantas de ervilhas da espécie Pisum sativum, analisando a herança da característica como a cor da semente, a altura da planta e o formato de suas margens. Então, ele percebeu que essas ervilhas elas tinham algumas características particulares e ele começou os seus trabalhos a partir daí. Opa, uma tem a ervilha, a semente amarela, a outra tem a semente verde, a altura 1,20 m, a outra tem 1,30 m. Essa de 1,20 m não cresce até 1,30 m, ela fica nessa altura. Então, foram algumas características que ele foi observando, analisando e realizando o cruzamento entre essas plantas. Em seus experimentos, Mendel observou que algumas plantas originadas de sementes verdes, quando cruzadas entre si, sempre produziam sementes verdes. Da mesma forma, haviam plantas de sementes amarelas que, quando cruzadas entre si, produziam apenas sementes amarelas. Essas plantas Mendel chamou de puras. Por que puras? Porque durante vários cruzamentos, semente verde, semente verde, semente verde, cruzou uma planta de semente verde com outra. E cruzou novamente, cruzou novamente, cruzou novamente. Todas a linhagem, toda essa herança resultou numa planta com semente verde. A mesma coisa ele fez com plantas de semente amarela. Cruzou planta de semente amarela com semente amarela, com semente amarela, e todos os seus filhos foram resultado em uma planta com semente amarela. Então, eram plantas puras. E como que ele fazia esse cruzamento? Ele pegava o pólen com pincel de uma plantinha de semente verde e misturava na flor, fecundava a flor, fazia a polinização com esse pólen,
de uma plantinha com sementes verdes também. O resultado eram plantas de semente verde, ervilhas de semente verde, plantas puras. Então ele fez esse experimento, o primeiro passo que ele fez. Cruzando plantas de semente verde pura com plantas de semente amarela pura, eram produzidos apenas sementes amarelas. Foi o primeiro passo do experimento dele. Ele pegou uma ervilha amarela, daquelas que eram puras, que eles já tinham feito várias linhagens e todas elas deram sementes amarelas, e ele pegou uma plantinha, uma ervilha daquelas, todas as linhagens deram verdes, aquela pura, verde, e fez o cruzamento entre elas. O pólen junto com a flor, e o resultado foi que todas as sementes produzidas daquela plantinha nova que nasceu tinham sementes amarelas. Engraçado, certo? A planta pura amarela junto com a planta pura verde cruzaram entre si e deram origem a uma planta que produziu sementes amarelas apenas. Ao permitir a autofecundação das plantas com sementes amarelas dessa geração, chamada de geração F1, eram produzidas tanto sementes amarelas quanto sementes verdes. Então nós temos lá o primeiro cruzamento. O primeiro cruzamento foi a plantinha pura amarela com a plantinha pura verde, deu origem a sementes, a uma planta que produzia sementes amarelas, mas ela era mestiça, ela tinha a parte verdinha no fundo do DNA dela. E essa planta amarela, essa primeira geração, realizou uma autofecundação, cruzou entre si. Ele produziu duas plantas e ele fez a plantinha amarela cruzar com a plantinha amarela ali. As duas tinham lá no fundo uma partezinha do DNA verde, da sementinha verde. O resultado foi que várias sementes, vários filhos dessa autofecundação deram origem a sementes amarelas, mas tiveram algumas que deram origem a sementes verdes. Então, a segunda geração deu origem a sementes amarelas e uma semente verde, apesar de terem sido cruzadas duas sementes, duas plantas que produziam sementes amarelas. Mas por quê? Porque o avô dela lá era verde, produzia sementes verdes. Com base em seus experimentos, Mendel elaborou a hipótese de que cada característica é determinada por um par de fatores hereditários, que hoje nós chamamos de alelos. Os alelos são diferentes formas de um gene que ocupam a mesma posição nos cromossomos homólogos. No caso das ervilhas, o gene para a característica cor da semente tem dois alelos, um para a cor verde e outro para a cor amarela. Esses genes, eles têm que estar, são aos pares. Então, como nós temos representado aqui, com a letra V, eu tenho o Vzinho para a cor verde e eu tenho o V maiúsculo para a cor amarela. Se eu tenho um V maiúsculo, aquela semente vai ser amarela, o alelo V maiúsculo. Ele foi nomeado assim, ele é uma partezinha, um pedacinho do DNA dessa ervilha. Mas ele foi nomeado como V maiúsculo para amarelo e V minúsculo para a cor verde. O cruzamento gera uma mistura, a reprodução sexuada de uma espécie com a outra, mistura essas características. Uma espécie não, de um ser com o outro, de uma ervilha com o outro, mistura essas características. E essa mistura das características pode dar origem a uma ervilha verde, nesse caso aqui. Mendel concluiu que as plantas puras apresentam dois alelos iguais para a cor da semente.
As plantas geradas pelo cruzamento entre elas possuíam um alelo para a semente de cor verde e outro alelo para a semente de cor amarela. Ele chamou essas plantas de híbridas e percebeu que a cor amarela das sementes predominava sobre a cor verde. É por isso que nos referimos aos alelos para a cor amarela como dominantes e aos alelos para a cor verde como recessivos. Então, os dominantes vão ser os da cor amarela, porque eles vão dominar sobre os recessivos. Olha a imagem aqui. Os pares de alelos são representados por letras. Nesse caso, os alelos dominantes pela letra V, maiúscula, e os alelos recessivos pela letra V, só que minúscula. O que a gente discutiu na aula de hoje? Nós temos aqui, então, a primeira geração. Plantas puras que produziam sementes verdes. Então, elas eram representadas pelo alelo Vzinho, Vzinho. Lá, uma partezinha do DNA delas tinha esse alelo Vzinho, Vzinho, essa característica. Como ele está presente nos dois alelos, ele vai dar a cor da semente verde. A planta pura, que produzia sementes amarelas, ela tem os alelos dominantes. Ela tem o Vzão e o Vzão. V maiúsculo e V maiúsculo, certo? Como ela tem nos dois alelos Vzão, Vzão, ela vai ser da cor amarela. Ocorreu a mistura dessas duas características, desses dois alelos, na produção dos gametas. Um alelo vem um Vzinho da cor verde para sua filha, seu filho, e vem um Vzão da cor amarela para o seu filho, sua filha. O gene, a genética, o DNA dessa ervilha, filha, vai ser a mistura dos pais. Um Vzão da cor amarela e um Vzinho da cor verde. Ela ainda apresenta a cor amarela. Por quê? Porque nós dizemos que a cor amarela é dominante sobre a cor verde. Então, se eu tenho um alelo dominante e um alelo recessivo, a cor da ervilha, a característica, vai ser representada pelo aquele que é dominante. No caso, vai ser representada pelo Vzão. Vzão refere-se à cor amarela. Houve a autofecundação. Pegou dois filhos daqui e fez eles cruzarem entre si. Olha os alelos. Vzão, Vzinho, cruzou com Vzão, Vzinho. Então, é essa mesma geração. Certo? Vzão, Vzinho cruzou com Vzão, Vzinho. Tem essa possibilidade de filhos. Possivelmente vão nascer filhos que vão ser Vzão, Vzão, que vão apresentar a característica de ser uma ervilha pura, novamente, apenas com alelos da cor amarela. Pode apresentar os híbridos, que vai ser a mistura do Vzão com o Vzinho. Tem duas chances disso acontecer, 50% de chance disso acontecer. Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. E ainda pode apresentar filhos, plantas filhas, com a característica verde, da semente verde, Vzinho, Vzinho. Sempre vai ocorrer a doação no gameta de apenas uma dessas letras. Eu tenho o Vzão e eu tenho o Vzinho, mas no meu gameta, por exemplo, no meu espermatozoide vai ou o Vzão ou vai o Vzinho. E no óvulo da mulher, por exemplo, ou vai o Vzão ou vai o Vzinho. Quando ocorre a fecundação, se for Vzinho com Vzinho, que ocorreu a fecundação, Vzinho do espermatozoide com Vzinho do óvulo, vai originar uma ervilha verde. Se for o Vzão do óvulo e o Vzinho do espermatozoide, vai originar uma planta híbrida amarela.
Se for o vesão do óvulo com o vesão do espermatozoide, vai originar uma planta pura amarela, vesão. Certo? A gente vai discutir isso mais para frente, com mais calma novamente. Mas essa é a ideia. Preciso que vocês tenham em mente, dominante, que o amarelo, o vesão, o V maiúsculo, é dominante sobre o verde, vizinho, e que esses alelos, eles vão dar as características aos pares. Então eu preciso de 2 vizinhos para ter a característica da cor verde, por exemplo. Essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assista novamente, faz pausas, anotações. E espero que vocês tenham gostado. Responda o nosso exercício e nos vemos na nossa próxima aula.